vocês essa noite. Minha proposta é hoje à noite trabalhar a carta de Tito, amanhã à noite trabalhar a carta de 1 Timóteo, e na EBD a gente vai trabalhar um pouco do material de evangelismo, do qual também sou representante hoje em Manaus, da missão Share World Global. Então, se você vir amanhã, você vai ter acesso a essas revistas de evangelismo, vou apresentar para vocês. Amanhã no nosso treinamento vamos falar também sobre evangelismo, vamos falar sobre vida na igreja local, e esse material é entregue para as igrejas em Manaus de forma gratuita. Todavia, a igreja precisa passar por um treinamento com um mobilizador, no caso eu aqui no norte. Então esteja conosco amanhã que você vai conhecer mais desse material, vamos refletir também sobre o tema proposto. Pensando nisso, vamos para a carta de Tito, para juntos sermos desafiados aqui essa noite com base no tema proposto. Veja comigo, carta de Paulo a Tito, a partir do versículo 1 do capítulo 2. Eu vou trabalhar toda a carta, mas agora eu vou fundamentar realmente no capítulo 2. Tito, capítulo 2, a partir do versículo 1. Tito, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz o seguinte: estou com a linha A. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, que não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e aos filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Versículo 7. Seja você mesmo um exemplo de boas obras, no ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda fidelidade, a fim de que em todas essas coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Por que ele fala isso? Versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu e dedicado à prática das boas obras. Tito, ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, e que ninguém despreze você. Vamos orar? Pelo Pai, nós te agradecemos por essa noite, pelos irmãos aqui presentes, pelo privilégio que como igreja nós temos de juntos poder estudar a Tua Palavra com base no tema proposto, explorando de fato a vida e a obra do apóstolo Paulo em seu escrito interessado ao seu comprador na fé, Tito. Ajuda-nos a entender o contexto e por que foi necessário que essa carta fosse escrita e quais impactos ela pode causar na nossa vida hoje. Abre as mentes e corações dos irmãos aqui presentes, não sejam palavras minhas, mas que de fato eu possa edificar a sua igreja. Pedimos que agradecemos não por mérito algum, mas eu não tenho chamado Jesus, eu quero para sempre. Amém. Amém? Amém? Todos comigo? O Eli falou que ia demorar muito na mensagem, mas eu não vou demorar não, prometo. Vocês não enjoarem e voltarem amanhã. Entre o discurso e o exemplo, foi o tema proposto, né? Eu trouxe o subtema quando a graça se torna visível. A gente tem que observar hoje, olhando para essa carta, o que Paulo queria de fato como resposta dos ouvintes, dos leitores dessa carta, o que ele queria causar de impacto na vida do seu cooperador, do seu verdadeiro filho na fé, como ele fala de Tito. Era alguém importante, um homem que trabalhou muito com Paulo.
um dos poucos que não abandonou o apóstolo Paulo, um apostador da fé, não foi como Demas, não foi como Himeneu, Fileto. Ele foi um daqueles homens que realmente o discurso dele era confirmado pelas suas ações. Você consegue ver claramente a graça de Deus manifesta na vida de Tito, ganhando visibilidade. Ela ganha visibilidade, e isso é necessário nos dias que nós vivemos hoje, porque nós vivemos numa sociedade em que as pessoas têm muita audiência, onde as pessoas têm muita possibilidade de falar. Você consegue acompanhar nas redes sociais, você vai ver que de fato nós vivemos dias em que as pessoas têm muita possibilidade de falar, nunca foi tão fácil falar, expor de fato a sua vida, a sua intimidade. As celebridades fazem isso, mas nunca foi tão fácil também parecer. Eu já começo com vocês, levando-nos a essa provocação. Vivemos numa sociedade em que muita gente fala e muita gente apenas tem demonstrado aparência. Que é um exemplo prático da nossa seleção, sim ou não? A nossa seleção, ela tinha até uma certa credibilidade, ela não mostrou isso nessa Copa. Você vai ver muita modinha, estou falando para jovens aqui também, muitas pessoas preocupadas com o pensamento dos outros na rede social, aquilo que a sociedade nos impõe. Por que isso acontece? Porque nós vivemos numa era de redes sociais, de filtros, vivemos na era dos influenciadores. Você deve estar acompanhando, nós somos muito influenciadores aqui do norte, Você vive na era das aparências, e infelizmente isso também tem chegado no seio da igreja. Cristãos, infelizmente, vivem de aparências. Interessante considerar isso. A ideia que você vê hoje no mundo que nós vivemos é a ideia da construção de imagem. Você precisa postar para dizer que você está feliz. Você precisa estar de fato em evidência no mundo para as pessoas começarem a ver como é de fato a sua vida. É essa situação que nós vemos hoje que está muito similar também ali à situação de Tito na ilha de Creta. E a pergunta da conferência que eu faço para os irmãos é: o que eu falo de fato confirma o que eu vivo ou vice-versa? Existe uma coerência no meu falar e nas minhas atitudes? É interessante considerar isso. Por que isso é interessante pensar? Porque o mundo ele pode questionar o nosso discurso, e o mundo está de olho nos crentes. Tem muito crente briguento na rede social, tem muito crente briguento no trânsito, tem muito crente que é discípulo de Lampião, infelizmente. Mas o mundo não ignora de fato o seu testemunho autêntico. O mundo não vai ignorar de fato aquilo que você fala e que você vive, aquilo que você realmente desempenha no seu dia a dia. Mas o mundo ele coloca em xeque muitas vezes ali o discurso de muitos crentes. Nós vivemos numa atualidade que nos mostra isso, a ideia que as pessoas têm da sua verdade absoluta e tudo mais, e acabam deixando a desejar na prática de boas obras. Esse é um dos detalhes que Paulo vai tratar nessa carta. Com Tito, ele está preocupado de fato com a postura da igreja, ele está saindo da primeira prisão, deixa Tito em Creta, prossegue possivelmente a quarta viagem, mas está preocupado. Ele precisa que Tito organize as igrejas ali naquela ilha, porém você precisa analisar com calma qual era de fato o perigo que tinha naquela ilha e por que Tito precisava de fato dessa mentoria, desse cuidado do apóstolo Paulo. Algumas informações a nível contextual. Tudo aconteceu na ilha de Creta. A ilha de Creta, nós sabemos, no centro da imagem, que você pode ver, era uma ilha muito importante, era uma ilha portuária, por assim dizer, uma ilha de grande relevância comercial, uma ilha estratégica no mar Mediterrâneo. As pessoas tinham de fato muitas negociações comerciais nessa ilha de Creta. Era também um ponto de influência grega e romana. Então, o que você imaginar de filosofia, paganismo, posturas da prática grega e romana, você conseguia encontrar ali em Creta. Consequentemente, a ilha também tinha uma grande diversidade cultural, muitos deuses, muita idolatria, como já disse, muito paganismo. A cultura da época estava influenciando, inclusive, na formação das igrejas ali, por isso que Tito precisava organizar. Mas outra coisa interessante é que Creta era conhecida pela sua grande decadência moral. Paulo vai citar, inclusive, o trabalho de um dos poetas de Creta. Ele vai falar: Creta é conhecida pela mentira.
Os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Foi o próprio poeta de Creta que escreveu isso acerca do seu próprio povo. Então, Creta, de fato, ali era um lugar bem desafiador. Tinha algumas rotas comerciais importantes: Roma, o Oriente, Grécia, o Egito, também próximo, perto da Ásia Menor. Era um lugar, como eu falei para os irmãos, muito comércio, muita cultura, muita religião. E foi justamente nesse cenário, nessa dificuldade de cultura, nesse grande momento de desafio, que Paulo colocou o Tito lá. Falou: Tito, você já está mais experiente, você tem mais força que Timóteo, você foi quem levou a carta de 1 Coríntios, e enfrentou lá a turma que estava revoltada, estava com rebeldia, e agora você vai ter que ser a pessoa ideal para ir em Creta, organizar aquilo que precisa ser organizado. Veja que Paulo foi muito assertivo ali no seu desejo de colocar Tito em Creta. Ele deixa de fato ali muita exaltação para Tito nesse sentido. Novamente falando sobre a cultura de corrupção, mentira, fraude, imoralidade, preguiça moral, corrupção social, era isso que existia na ilha de Creta. O Tito está chegando num local muito perigoso, muito desafiador. Em Creta, a prosperidade externa criou de fato uma decadência interna. As pessoas tinham essa visão de que eles vão prosperar, e as coisas de Deus ficavam para depois. E para colocar na imagem de gerar depois do meu roteiro, a ideia é a seguinte: tudo tem um preço, inclusive é verdade. Em Creta você podia negociar tudo era negociável. Se você observar a nível de introdução, Creta não está muito distante da nossa época de hoje. A nossa geração e a geração de Creta são muito similares, estão mais próximas do que nós imaginamos. Creta tolerava mentira, tolerava aparência, tolerava corrupção, o prazer acima da verdade. E a nossa geração, se você me observar, muitas vezes valoriza perfis falsos, valoriza vidas que passaram por um processo de edição de imagem para parecer ser o que não é. A nossa geração tem um relativismo moral, eu não tenho a mesma visão quando alguma coisa tem conflito de interesse comigo, mas eu uma geração assim, e você vê a aparência acima da verdade. Então, até para colocar aqui a imagem, a distância entre Creta e Manaus é menor do que parece. Se ele pudesse associar, talvez a Creta com uma das regiões mais próximas de Manaus, seria onde existe a cidade dos Pumais. Parecido similar devido à cultura, prostituição e decadência. Então, essa era a missão de Tito. Era nesse local que Tito tinha que ter um discurso e ter uma postura, na qual a sua postura confirmasse o seu discurso. Ele tinha que colocar a igreja em ordem. Para isso, ele tinha que estabelecer líderes, ele tinha que proteger a sã doutrina, realmente, todo o material teológico da época já organizado, a leitura interpretativa das Escrituras, tudo que os outros apóstolos tinham construído, com o apoio do apóstolo Paulo, Pedro, Tiago e João, e ele precisava passar isso adiante, formando discípulos maduros. Então veja, era um grande desafio para Tito ali estar em Creta. Obrigado, querido. E pensando em resumir a carta numa proposta, uma frase, para você armazenar na sua mente hoje, eu divido da seguinte forma: se eu pudesse resumir Tito numa única frase, seria a seguinte: a autenticidade da mensagem cristã não é medida pela eloquência do discurso, mas pela visibilidade da transformação produzida pela graça. A autenticidade da mensagem cristã não é medida pela eloquência do discurso, mas pela visibilidade da transformação produzida pela graça. Em outras palavras, não é necessariamente aquilo que você fala, mas aquilo que você vive. É isso que Tito tinha a missão de ensinar ali na ilha de Creta. E olhando para a estrutura da carta, a gente consegue ver ali pelo menos 3 movimentos em que Paulo está exaltando Tito. Ele vai falar: olha, a graça que nos salvou é uma graça que organiza a nossa vida. Nós não fomos salvos para viver de qualquer jeito. Essa graça que também nos salvou, que organiza a nossa vida, é uma graça que nos educa, para que nós possamos aprender a despojar daquilo que Deus não quer e nos revestir daquilo que Deus deseja para nossas vidas. Depois disso, ele vai trazer a ideia de uma graça que também testemunha. Você vai se aplicar na prática de boas obras, você vê isso claramente ali
no capítulo 3. Então, tem esses três movimentos aí na carta, você consegue ver, não necessariamente capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, porque vai ter intercalado alguns pontos, mas a ideia é: Paulo precisa organizar essa igreja. Ele está chamando claro, Tito, os irmãos precisam viver em resposta à graça de Deus. A graça causa impacto na nossa vida, a gente precisa viver em resposta a essa graça. Então, a primeira verdade que a gente trabalhar essa noite: a graça que organiza a nossa vida. Veja comigo, capítulo 1. Eu não vou demorar lendo tanto as passagens, tem muita coisa para mostrar para vocês a nível de slides, mas existem alguns detalhes que são de suma importância para cada um de nós. Então veja comigo com calma o início do capítulo 1 de Tito, diz o seguinte: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, no momento oportuno, manifestou a palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Ele está escrevendo a Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum. Até aqui algumas informações são relevantes para a gente. Paulo está dizendo bem claro: eu estou escrevendo com um homem de Deus, um verdadeiro filho na fé. E eu estou deixando bem claro, estou escrevendo para crentes, para quem são eleitos de Deus, que precisam viver em resposta à graça de Deus. Uma coisa que chama a atenção já no versículo 2, ele fala: o Deus que não pode mentir. Por que Paulo coloca isso, pastor? Porque ele está escrevendo com um povo que era acostumado com a mentira, que já tinha relativizado e considerava a mentira como se fosse algo normal. Não muito diferente da nossa época. Você está na época de eleição, se você for um cidadão bem atento, você está vendo um período de muitas mentiras, promessas que não serão cumpridas. O Paulo está deixando bem claro: olha, Tito, é necessário que você se apegue a essa verdade, porque a graça ela não somente nos salvou, mas ela também organiza a nossa vida. E aí Paulo vai começar a trabalhar a necessidade de você formar uma liderança bíblica. Essas cartas, Tito, 1 e 2 Timóteo, são conhecidas como as cartas pastorais. Alguns teóricos vão trazer essa ideia, porque elas trazem muita argumentação prática de Paulo, como se deve proceder na igreja, como aconteceu no primeiro século e tudo mais. Então Paulo vai trazer a necessidade de você formar uma liderança bíblica. Essa liderança bíblica ela tem que ter um caráter íntegro, não é uma liderança qualquer, né? E esse caráter ele é fruto de alguém que tem uma doutrina saudável. E por fim, isso vai trazer uma igreja que está em ordem. Não é o caso dos irmãos têm buscado trabalhar juntos, apesar de estarem sem pastor, mas eu vejo que existe uma estrutura, existe um movimento, e isso é bênção, né? Mas a ideia é: nós precisamos sempre voltar para entender o que quer dizer. A graça ela organiza a nossa vida, para que nós vivamos de forma produtiva para Deus. Então você vê a partir do versículo 6 e 5 em diante, ele deixa aqui a causa. Olha, Tito, deixei uma causa específica na tua vida, não te deixei para passear, missões não é turismo, eu preciso que você me ajude num propósito bem definido. Veja que no versículo 5 ele fala: por essa causa deixei você em Creta. Significa que Paulo estava com ele e deixou, não enviou, mas deixou, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme prescreveu você. Ele vai dizer quais são as características aqui de fato. Existe a necessidade de uma liderança bíblica para que o povo de Deus seja conduzido, porque essa graça organiza a nossa vida. É interessante considerar isso. E a partir do versículo 6 diante, você vê a ideia de caráter. Qual o caráter que ele fala? Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Por que dá essa ênfase, pastor? A poligamia que existia em Creta era muito perigosa. Pessoas que estavam se divorciando por qualquer motivo para viver uma vida devassa. Conflitos de interesses comerciais estavam afetando a vida das famílias em Creta, inclusive de alguns cristãos. Então o contexto de devassidão moral leva a Paulo a deixar bem claro: o povo de Deus ele vive em novidade de vida, o povo de Deus ele vive com coerência. Então ele fala: olha, é necessário que estabeleçam-se líderes, mas não qualquer tipo de líder, mas um líder que tenha um caráter íntegro. Ele fala: alguém que seja irrepreensível, de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de devassidão e nem sejam insubordinados.
Paulo está deixando bem claro: o crente ele tem frutos, ele demonstra no seu dia a dia conteúdo e prática. É necessário isso para que você possa ter uma igreja organizada, e a graça nos facilita para isso, nos capacita, perdão, ela organiza a nossa vida. Continue comigo no versículo 7, porque é indispensável que o bispo aqui é a ideia de um supervisor, que é ajudar as igrejas da época que estavam sendo formadas. E por ser encarregado das coisas de Deus, seja também irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita com facilidade, não apegado ao vinho, não violento, não ganancioso, pelo contrário, que o bispo seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel que está de acordo com a doutrina, para que possa exaltar pelo reto ensino e convencer os que contradizem esse ensino. Então Paulo está deixando bem claro: Tito, somente o nosso discurso não causa impacto, mas a nossa postura, o nosso comportamento tem potencial de edificar a vida das pessoas. Ele já tinha escrito 1 Coríntios, você pode lembrar como é que foi 1 Coríntios, ele fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, nada seria. Então ele deixa bem claro: você pode ter vários dons, mas você pode não estar edificando o corpo de Cristo. É isso que Paulo está deixando bem claro, e Tito sabia dessas verdades. Não faz muito tempo, conversando com colegas, temos uns grupos de seminaristas ou ex-seminaristas, e um colega do interior perguntou da gente no grupo se aqui em Manaus ainda praticava-se a disciplina bíblica, a disciplina eclesiástica, não é? Porque lá na terra dele ele não fica em paz sem não disciplinar ninguém uma vez por mês. Eu tive que responder, irmão. Eu digo: olha, disciplina ela é para a restauração. Agora, se tu está tendo que disciplinar todo mês, o problema está na pregação. Porque o evangelho ele causa impacto, o senhor não? Sim. Causa impacto na vida do crente. O crente vai ser confrontado pelas verdades do evangelho e vai ser constrangido a uma mudança prática. Agora, nós não podemos colocar indicadores para dizer quem é crente e quem não é. Nós podemos de fato julgar a valor das escrituras, mas eu não posso colocar indicadores humanos como fator determinante. Estava no interior há algum tempo atrás, preguei no evangelho e tudo mais. O irmão chegou comigo, não sei se ele estava desviado, mas ele disse o seguinte: pastor, sua mensagem foi maravilhosa, mas eu ainda estou desviado, tem um pouco entristecido. Eu falei: o que a gente pode fazer? Não, nem precisa fazer nada. Eu fui batizado pelo Francisco Mendes. Na mente dele, não interessava a igreja, não interessava a pregação, interessava que ele foi batizado no Bar da Jossa pelo missionário Francisco Mendes. Eu falei para ele: tu quer ver o Francisco Mendes de novo? Quero. Revele a sua salvação nesse sentido, porque o salvo tem prazer de fazer as coisas de salvo. Não existe essa possibilidade de estar água do Bar da Jossa e salvar alguém. Cuidado. Eu passei mal na primeira viagem. O que eu quero mostrar com isso? Vivemos dias em que as pessoas estão confusas. O evangelho tem sido enviado pelas pessoas de uma banalizada. Muitas pessoas de influência na sociedade, que se dizem cristãs, estavam envolvidas recentemente BECs, que você está acompanhando, mega igrejas, nomes de relevância estavam envolvidos em lavagem de dinheiro. Isso tudo deixa bem claro que o cristianismo não dá certo na vida de algumas pessoas. As pessoas vão falar: para ser com esse tipo de crente, eu estou bem melhor que o mundo. Esse é o pensamento que circunda a mente das pessoas. Por quê? Porque elas vivem uma vida que não está de acordo com a graça que organiza a nossa vida. Então Tito precisa escrever, Paulo escreve para Tito, que Tito coloque de fato ali a igreja em ordem. E é necessário que o pastor tenha isso para poder causar impacto na vida do povo de Deus. Então veja, algumas características aqui. Aqui você não está vendo nenhuma palestra de coaching que nós usamos hoje. Aqui você não está vendo nenhum encontro que o pastor vai e aprende a falar em público oratório necessariamente. Está falando de caráter. Ele vai ter que ser alguém que, para causar impacto na vida do próximo, ele deve ser não violento, não ganancioso, sensato, justo, piedoso, ter domínio de si, se apegar à palavra fiel. Vivemos dias em que as pessoas estão muito cercadas pelo ativismo religioso.
O que é isso, pastor? Nós temos que cumprir um calendário. A igreja pode não estar olhando, mas tem que estar cumprindo o calendário. É triste essa realidade que nós vivemos hoje, infelizmente. O tio está deixando bem claro, Paulo, eu vou executar o que você está falando. Eu vou ser apegado à palavra fiel, eu vou ensinar e pastorear pelo ensino. Né? E o objetivo final de Paulo está com o versículo 9, olha, para que se possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem esse ensino. É interessante observar isso. Está na esperança, 3 anos atrás, estava tendo uma dificuldade logística, porque eu moro no Morro da Liberdade e nós tínhamos culto de manhã e de tarde. Observando o pastor João Costa na Canaã, o pastor Giovanni agora, eu vi que eles mudaram a EBD para de tarde. Então, levei para a igreja a proposta, nós colocamos a nossa EBD para as 4 horas da tarde. Eu vi um irmãozinho muito piedoso, segundo ele, né? Disse para mim: nunca vi isso na Bíblia, EBD de tarde. Eu falei: mas eu não ia ver não, que não tinha EBD. Mentira? Não, né? Depois de 3 domingos, ele mesmo não queria mais voltar para a EBD de manhã. Mas ele sacramentalizou na mente dele que a EBD é sempre de manhã. Em vez de ajudar os outros irmãos que moravam mais distante, economizar ali uma vinda ou outra, e outros fatores que foram determinantes. Então a gente vive dias em que as pessoas querem que tudo seja do seu jeito, da sua maneira, não necessariamente como diz a Escritura. Então Paulo está deixando bem claro, Tito, a graça que nos salva é uma graça que organiza a nossa vida. Mas você prossegue comigo no texto, você vê a partir do versículo 10, que não existe somente ali uma causa determinante para Paulo enviar Tito e deixar Tito em Creta. Existe também uma crise que está acontecendo. Que crise é essa? Veja comigo o versículo 10. Porque existem muitos, especialmente da circuncisão, alguns judeus, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam aos outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, pensando que não devem mover por vergonhosa ganância. Como assim, pastor? Já tinha conflito de interesse na época do apóstolo Paulo. As pessoas tinham conhecimento, estavam conduzindo outras pessoas de forma errônea, não vivendo de acordo com a graça que organiza. Então Paulo está chamando claro, tipo, você precisa ser fiel, estabelecer homens fiéis, trabalhar com pessoas de caráter, você também tem que desenvolver esse caráter, porque nós estamos ligados na videira que é Jesus, mas você também tem que estar pegado na sã doutrina para combater esses falsos mestres. Você continua prosseguindo comigo no texto, e aí você vê que Paulo faz uma citação histórica, podemos até colocar acadêmica aqui no versículo 12. Foi um dos cretenses, um seu próprio profeta, na época era chamado Epimênides, né, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões, preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro. Paulo está deixando bem claro que essa é a realidade quando você vai trabalhar. Portanto, fique tranquilo, a graça organiza até essas pessoas. Se você voltar para 1 Timóteo, você vai ver que Paulo fala que Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais ele era o principal. E é interessante observar a evolução do apóstolo Paulo, porque se você pegar desde Atos até 1 Timóteo, você não vê projeção subindo, você vê ele sendo cada dia mais humilde. 2 Coríntios ele fala: olha, conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, mas que foi levado até o terceiro céu. Depois, se você vai ver na análise do discurso do texto, depois ele coloca: olha, eu mesmo pedi para Deus que tirasse o espinho na carne. Esse espinho na carne, até hoje a turma está tentando decidir se era esporão de galo, se era um tumor, se era Covid. Não, mas o espinho na carne, ele fala no texto, sabe o que era? O mensageiro de Satanás. Qual a proposta daquele espinho na carne, pastor? Para que Paulo não ficasse soberbo, para que Paulo não ficasse arrogante com tudo que ele soube, com tudo que ele teve de fato ali naquele spoiler do céu, né? Então Paulo deixa bem claro, olha, a teologia de fato ela nos leva a muitas discussões, muitas vezes desnecessárias, e Paulo está deixando bem claro, olha, nada disso importa de fato cumprir a vontade de Deus e falar com o poder para as pessoas. Por quê? Porque a graça organiza a nossa vida. Então, vai ser por 10 dias que você vai ver a crise que estava instaurada, esses falsos mestres, esses subordinados, impondo de fato ali a tradição mosaica, em
A circuncisão, se você não sabe, cirurgia de fimose num homem já formado. Imagine como é que era isso naquela época. Essa era a chamada circuncisão. Algo que já tinha sido debatido em Atos 15. Paulo conversou com Tiago, debatendo com Pedro e tudo mais. E eles mesmos reconheceram em Atos 15 que não era justo colocar um fardo que nem eles, nem os pais deles conseguiram suportar. Que fardo era esse, pastor? Os mandamentos de Moisés, a lei mosaica, que se resume em 613 mandamentos. Aí Jesus resumiu em 2: amarás a Deus e o próximo como a ti. E muitas vezes você não consegue cumprir nem 613, nem os 10, nem os 2. Difícil, não? Mas a graça nos ajuda, porque a graça organiza a nossa vida. Interessante observar isso. Então veja, essa graça que organiza, ela nos ajuda a combater os problemas que existem. Que problemas são esses, pastor? Pessoas que professam conhecer a Deus, como vai falar, mas o negam com as suas obras. Veja comigo o versículo 16: afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio daquilo que fazem. Por isso são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Paulo está deixando bem claro: existe a necessidade de boa obra? Existe, mas essas pessoas estão desqualificadas, porque elas falam que conhecem a Deus, mas não, de fato, autenticam na sua vida. É um discurso sem transformação. É discurso, é fumaça, é aparência, mas não tem transformação. Esse era o grande problema ali dos falsos mestres. Então, Paulo está deixando claro: Tito, cuidado. Em Creta é pior que Corinto. Creta é mais perigoso, Creta é mais desafiador. Mas fala uma coisa para você aqui, Tito: Jesus também morreu por todos eles. Difícil acreditar, Paulo. Não precisa acreditar, Tito. Jesus morreu por eles. O sangue de Jesus é suficiente para salvar aquelas pessoas, mas elas precisam ouvir a mensagem do Evangelho. E a igreja, ou as igrejas que nós estamos fundando em Creta, Tito, são de fato um meio que Deus vai usar para trazer mais pessoas para o reino dele. Então você é um agente nessa grande construção, você de fato é um cooperador meu e de Deus nessa grande obra. Membro da igreja Betel, você e eu somos cooperadores de Deus numa grande obra. É interessante considerar isso. Mas para isso, de vez em quando, é necessário acertar algumas coisas. Problemas, divergências, divisões. A gente precisa alinhar com a palavra de Deus. Em especial quem crê, o problema é com os falsos mestres, porque falsos mestres geram falsos ensinos e infelizmente acaba gerando falsos crentes. E isso é muito danoso para o corpo de Cristo. A primeira verdade que você pode aprender no capítulo 1 é que a graça organiza. Como? Trazendo liderança, cultivando um caráter novo, o caráter de Cristo, nos ensinando a lutar pela sã doutrina realmente, né? E isso vai trazer uma igreja em ordem. Se eu tenho tudo isso, eu vou ter uma igreja ali em ordem, eu vou ter pessoas que não são reprovadas, mas que estão qualificadas para toda boa obra. Segundo ponto, a graça que educa. Veja comigo a partir do capítulo 2, nós já lemos, não quero me demorar com os irmãos. Mas a tese do ponto 2 é que Paulo precisa pensar: Tito, não adianta você conhecer a Deus, estudar sobre Deus, desenvolver um caráter, se isso não é vivido de forma coerente. Mahatma Gandhi, um grande nome no meio filosófico, me fugiu agora se era do hinduísmo ou islamismo, mas ele tinha uma tese com os cristãos da Bretanha na época com ele lá. Ele dizia o seguinte: olha, eu seria cristão se não fôssemos cristãos. Essa é a forma como ele coloca, você pode pesquisar, né? E a tese de Gandhi é a seguinte: olha, os ensinos de Jesus são verdadeiros, os ensinos de Jesus são coerentes, a narrativa da vida de Jesus mostra que ele falava com autoridade. Alguns versículos os evangelhos vão colocar não como os escribas e os fariseus, mas os discípulos de Jesus que eu conheço lá na Bretanha na época não são de fato como Cristo. Em outras palavras, eles falam que conhecem a Cristo, mas vivem de forma totalmente diferente. Isso também traz um impacto danoso na vida da igreja. Por isso é necessário sim observar a graça que não somente nos salva, mas organiza a nossa vida e também nos educa. Eu e você precisamos ser novamente educados como o corpo de Cristo. Se assim
não fosse, Jesus tinha dito para o chefe dos fariseus, o homem que comandava o sinédrio em Jerusalém, Jesus fala de noite: olha, é necessário nascer de novo, porque a graça era a luz educa. Vamos trabalhar muita coisa amanhã em João. Até dou uns spoiler para você ler João capítulo 2, 3 e 4, para a gente poder discutir amanhã. Mas a ideia de Paulo aqui, não contrapondo o que João colocou, mas a ideia de Paulo é necessário viver com coerência. E ele vai dizer para nós que isso vai ser evidenciado na comunidade dos salvos, primeiro com famílias que são transformadas. Isso você consegue ver a partir do versículo 1 do capítulo 2 até o versículo 9. Vai trazer algumas classes sociais, fala dos homens idosos, para serem moderados, investir na próxima geração, preparar a próxima geração, as mulheres também de modo geral. Esse texto aqui jamais vai ser como uma feminista. O feminismo odeia a palavra de Deus e é especial esse texto aqui. Interessante considerar isso. Qual que chama de Tito, existe a receita do bolo. Sabe qual é o problema? O povo não quer aplicar na sua própria vida. E é aí que residem de fato os grandes problemas. Porque a graça educa. É necessário pensar sobre isso. Então, famílias transformadas são resultado de uma graça que educa. Você vai ver também que Paulo vai trazer a ideia aqui de um discipulado geracional. Ele vai falar para Timóteo que Timóteo tinha que aprender para ensinar a outros que tem ensinado também para outros. E aqui com o Tito ele está falando a mesma coisa, só com outras palavras. Olha, você vai evidenciar essa graça que educa no seu trabalho, sendo um bom empregador e sendo também um bom empregado. Você vai evidenciar essa graça que educa, sendo um servo, versículo 9, obediente ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. E olha como ele dá ênfase aqui: não sejam respondões. Como assim, pastor? Já tinha funcionários submissos lá? Já tinha. Talvez não tinha todas essas leis trabalhistas que muitas vezes sufocam o empresário e ajudam funcionários respondões, né? Versículo 10: não furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que todas as coisas manifestem a beleza da doutrina do nosso Salvador. Então existe a necessidade de famílias transformadas e se discipular. Mas uma coisa que chama a atenção aqui, no finalzinho do versículo 5, ele amarra os primeiros versículos e fala o seguinte: para que a palavra de Deus não seja o quê? Difamada. Como assim, pastor? Você tem placa, tem história. A forma como os cristãos estavam vivendo muitas vezes difamava a palavra de Deus. E eu pastorei hoje, infelizmente, alguns irmãos talvez conheçam a Esperança. Logo no começo nós chegamos na Esperança, fazemos evangelismo do bairro só 4 anos atrás. Minha sobrinha menor foi comigo e fomos abordar algumas pessoas. Perguntaram o seguinte: aquela igrejinha vai abrir de novo? Falei: vai. E foi embora. Outras pessoas ficavam por ali observando, e eu fiquei até um pouco apreensivo na época, irmão Alcântara, porque eu nunca fui atrás da história se ao certo tudo que talvez tivesse acontecido. Eu queria saber de Cristo e esse crucificado, mas eu não pude evitar e tive que atrás de algumas coisas que aconteceram, em especial desavenças, levantamento de voz, mau testemunho moral de alguns líderes, e eu entendi que aquele trabalho seria algo bem desafiador. Hoje nós já temos ali uma assistência de 50, 60 pessoas, membresia em torno de 40 pessoas, a igreja já caminha para novos voos, novos desafios, mas a gente precisa alcançar o bairro. Precisa alcançar as pessoas da comunidade e mostrar que o Evangelho, sim, ele nos educa, a graça que nos salva, organiza a nossa vida também, nos educa. E o meu desafio com a igreja tem sido a igreja sair das 4 paredes, a igreja começar a avançar para a comunidade. Infelizmente o Brasil não me ajudou. Nos 2 primeiros jogos nós transmitimos na rua da igreja. A gente fez uma sopa, fizemos um quicão, nós compramos várias bandeiras, eu trampei com folheto. Eu fiz um folheto da Copa, inclusive, vou mostrar para vocês amanhã como é que a igreja pode fazer. Eu coloquei o apito final, é mais importante que o apito da Copa. Eu coloquei lá no chat, né? E nós falamos com o vizinho lá da igreja, disse: olha, se você puder lavar essa parede, ou se você permitir que a gente lave, nós queremos colocar nosso data show aqui para transmitir os jogos. Aí teve uma irmãzinha que falou: e não vai ter culto de oração? Eu falei: essa oração
quarta-feira aqui no templo, ou a senhora adora também lá fora com a comunidade? E essa irmãzinha nos ajudou com a sopa, ela entendeu, e numa noite nós vamos passando para a glória de Deus 150 pessoas na comunidade. É bênção ou não é bênção? Mas alguém vai dizer que pode correr bem pouco, né? O único problema é que eu botei no YouTube, aí estava dando delay. Alguém comemorava o jogo lá, do outro lado, e a gente comemorava 5 minutos depois, né? Mas a ideia é, a igreja começou a entender que existe uma comunidade que precisa também ser alcançada pela graça que salva, pela graça que organiza, pela graça que educa. Meu desafio com a esperança é que começar a colocar os irmãos de dentro para fora. E tem dado certo. Permitimos 2 jogos, foi uma bênção, no segundo jogo também. Colocávamos as cadeiras, tinha toda uma logística, tinha todo um trabalho. Aí o Brasil vai e perde a Copa. Não vou transmitir o jogo da Argentina, né? Olha por nós. Mas a ideia é, a igreja ela precisa se envolver com a comunidade. A igreja precisa, de fato, providenciar para a comunidade impacto. Aqui eu creio que vocês usam o ânsia, usam o esporte, isso é bênção de Deus. Mas isso vai ser autenticado por uma igreja que, de fato, vive com coerência. Então, Tito deixa bem claro. Paulo, fala para Tito, é necessário que vocês tenham essa coerência. E essa coerência seja vista nas classes sociais de vocês, nas famílias, nos senhores, nos servos, nos empregados. E por que isso é necessário, Paulo? Porque a graça de Deus faz isso com a nossa vida. A graça de Deus, em Paulo, aquela vai ser o coração da carta. O clímax da carta, está aqui no versículo 11, veja comigo. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegados a impiedade, vivemos piedade e as paixões mundanas, vivemos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Então, essa graça que nos salva, organiza, que educa, essa graça um dia ela apareceu. Eu e você não merecemos. Eu e você não tínhamos mérito diante de Deus. Mas essa graça foi manifestada. Ela apareceu, ela salvou, ela educa, ela purifica, inclusive ela nos prepara para ter uma vida produtiva. Eu tenho incentivado na minha igreja a ideia de que no céu não vai ter acepção de pessoas. Isso é bíblico, amém? Não vai ter acepção de pessoas, mas o galardão é pelo mérito. Se não fosse, Paulo não dizia várias e várias coroas que vão ter. Então, pensando nesse aspecto, o Marcos pode trabalhar com vocês, estuda aqui, Marcos. Vai ter gente que vai ter coroa e vai ter gente que vai ter pulseira lá no céu. E vai ter aquele que Deus vai só cumprimentar. Qual deve ser você? Já pronto para pensar nisso? Aí tem aquele crente que fala, ai pastor, mas só o fato de estar no céu já é bênção. Eu digo, mas no meu condomínio tu não vai morar, tu vai morar na invasão. Eu trouxe essa ideia para os irmãos pensarem, sabia? Porque se não fosse necessário a ideia da igreja ter responsabilidade como missionária, com a grande comissão, e haver a grande ideia de recompensas celestiais, os homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, podiam colocar a ideia de corrida, como o autor de Hebreus. Paulo ia falar da ideia de galardão e fala, já agora a coroa da justiça me está guardada. Ele fala do tesouro que ele sabe que já está reservado, então existe essa recompensa para quem vive de forma coerente. A minha oração é que a igreja Betel viva de forma coerente. Porque no céu, um colega me confortou nesse sentido. Não, mas você está trazendo a ideia de acepção de pessoa. Eu falei, não, querido, não tem tristeza no céu. Mas eu vou olhar para a coroa do missionário, talvez vai ser maior do que a minha, porque ele fez mais do que eu. E aqueles crentes que existem na igreja local, se você der um sorrisão, ele atravessa o rio e não molha, mãozinha fechada, qual vai ser o galardão de uma criatura dessa? A graça que nos educa, ela nos torna pessoas produtivas. Ela nos ajuda a impactar a nossa comunidade, a impactar o meio que nós estamos vivendo. É isso que Paulo está chamando de claro. Tipo, essa graça apareceu, salvou, nos prepara, nos capacita para que a gente não viva como a gente vivia antes, na vaidade dos nossos pensamentos, na promiscuidade da nossa carne. Essa graça causa impacto na nossa vida, né? E para isso, a partir do versículo 7, ele vai trazer a ideia de tipos ali. Ele fala, Tito, é necessário também que você seja exemplo de boas obras. Veja no versículo 7, seja você mesmo exemplo de boas obras. No ensino você deve mostrar integridade, reverência, linguagem sadia, irrepreensível,
para que o adversário seja envergonhado, não tenha nada de mal a dizer a nosso respeito. A ideia que Paulo quer trazer para a Tito era muito comum em Roma, a ideia do carimbo, do selo, de você ser conhecido por quem você pertencia, né? Você ser um modelo, um molde, a marca registrada de alguém, né? Então Tito era chamado nesse sentido para ser um modelo referencial para as pessoas. Interessante considerar isso. Minha igreja, graças a Deus, a esperança, eu amo muito aquele rebanho, mas houve um momento em que eles ficavam perguntando: pastor, você vai pregar onde hoje? Eu tenho uma certa agenda de pregação. Eu falei: por que tu quer saber? Não, porque eu só vou sair de casa se for um senhor. Eu vou ficar em casa, vou assistir filme. Estou pregando em lugar nenhum hoje não. Porque eu percebi, né, que eu estava ganhando mais fãs do que discípulos. Isso é um perigo, senhor não? Crente ama seu pastor, amém por isso. Mas é necessário que as pessoas sejam exortadas. Aproveite a pregação do outro colega. Busque também boas pregações para assistir. Nós temos a internet, temos grandes homens de Deus ali. Também tem muita gente que tem para ouvir. Cuidado com ser pastorado pela internet, né? Mas tinha esse detalhe. Essa rotina que nós vivemos de conferência, viagem, muito intensa para mim, a gente começou a ver isso nos irmãos. O chamado à pregação expositiva na nossa igreja, os irmãos entendem que é uma pregação expositiva, a necessidade de conhecer o contexto da passagem, o contexto histórico, né? E eu reconheço que tem muitos colegas que não se dedicam a isso, se dedicam em outras coisas que Deus não mandou fazer. Isso é um crime, é um pecado, diga-se de passagem, né? Eu acho que quando você vê ali em Atos a eleição dos diáconos, ali é caráter administrativo, é a liderança da igreja assumindo a questão administrativa, para que os homens de Deus se dedicassem ao quê? À oração e ao ensino. Pronto. Não quer dizer que o pastor não pode bater concreto, não pode pintar a parede, pode, mas em essência, primariamente, ele precisa alimentar a igreja com o melhor que Deus quer que ele dê para a igreja. Essa visão que eu tenho ali naquele texto. E é isso que Paulo falou para Tito: você deve ser referência, você deve ser a pessoa que vai ensinar os irmãos a amar as Escrituras, a viver essas Escrituras. Você tem que se tornar um exemplo de boas obras. Então, tem um ensino, tu tem que mostrar integridade. Não adianta tu falar não faça, tu faz. Não adianta tu falar para os irmãos fazer uma coisa e você fazer outra totalmente diferente. Interessante considerar isso, né? Por quê, pastor? Olhando para o programa do jovem hoje, uma aplicação. A maior pregação não é do Hernando de Hernandes, é do Nicodemo. Tem muito crente batista que é pastorado por Hernandes e por Nicodemo, sabia? Não, Nicodemo falou é isso. Vai encontrar muita gente assim, Marcos, hoje aqui no nosso meio, a nível Amazonas. Já esqueceu o que é essa concessão da Bíblia, já esqueceu muitas coisas da nossa fé batista, né? Os jovens que eu estou pregando hoje, a sua maior pregação é na sua escola, a sua vida, é a forma como você tem vivido com seus colegas, é a forma como você tem cultivado seus relacionamentos. Vemos dias em que as pessoas têm muita conexão, mas pouca conectividade, se você não entende o que eu quero dizer. Tem muitos meios para se conectar, mas nem todo mundo tem intimidade para interagir. O maior sermão na sua faculdade é a sua vida. Eu cresci no meio de pessoas que diziam: se entrar na UFAM se perde. Mas eu também vi pessoas tirarem doutorado na UFAM e não se perderem, amém? Mas por quê? Estavam verdadeiramente enraizados. Aqueles que se perderam, em algum momento, teve um gargalo aí. Deixaram de cultivar aquilo que a Bíblia manda cultivar. O maior sermão da sua vida está nas redes sociais também. A sua vida, a rede social também é um sermão. O que você posta? O que você reposta? O que você compartilha? De vez em quando eu tenho que dar uma chamada no grupo dos pastores. Tem uma turma ali que gosta de polemizar, gosta de colocar algumas coisinhas ali, não pensando que eles são anjos, não são anjos. Eu sou líder hoje, represento os pastores também no Amazonas. E uma coisa que eu descobri: eles não são da Trindade. Não é não? Também são pecadores. Se a gente não cuidar, de vez em quando o grupo perde o fundamento, perde o foco. O que eu quero mostrar para você? Nós somos dependentes da graça de Deus para tudo na nossa vida.
Sem a graça, nós somos pecadores, assassinos em potencial. Podemos bendizer ao Senhor com a nossa língua, mas não podemos ferir pessoas. É isso que Paulo já lembra a Tito: é necessário que a sua vida seja uma vida de integridade, para que o Evangelho não seja difamado. Por fim, último ponto dessa noite: a graça também testemunha, revelando o invisível. Como assim? Então, a partir do versículo 3, você vai demonstrar bem claro. Paulo está mostrando para Tito: os nossos governantes são difíceis. Se você acha que o Brasil está em perigo, não quisesse ser de fato alguém que dependia de Roma. Paulo está escrevendo aqui no período de Roma. Roma ainda era o império, estava ali coordenando tudo, humilhando outras nações, mas que já estava ruindo quando ele escreve isso daqui. E por que Roma ruiu? Você pode conferir com a história, tem muitos documentários aí: pela corrupção, pela imoralidade, pela forma como os senadores conduziam a república, por assim dizer, pela incoerência dos soldados, dos generais, né? Pela corrupção que eles tinham com os bárbaros. Você vai conseguir ver isso em muito livro de história também aí, pesquisar. Você vai ver que Roma acabou, o professor de Daniel disse que ia acabar, né? Viria o reino de Deus, mas a ideia é a corrupção dos homens fez com que Roma de fato perdesse força. E é nesse governo, é nesse momento de muita inconstância, de muita incoerência dos líderes, das autoridades da época, que Paulo fala para Tito o seguinte: olha, lembrem a todos, versículo 1 capítulo 3, que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Imagina se Paulo falasse isso no nosso tempo hoje: que sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Obra ruim não, mas toda boa obra. Que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando prova de toda cortesia para com todos. Agora veja o que ele chama aqui para os irmãos, versículo 3: pois nós também, se inclui, no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões, e vivendo em maldade, de inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Quem está falando isso aqui é o homem que até a época de Jesus, até a morte de Estevão, era conhecido como um homem irrepreensível. Interessante, né? Para alguns, Paulo era um judeu puro sangue, era um judeu excelente, era alguém que guardava a lei de Moisés. Mas à medida que Paulo vai conhecendo o Evangelho, ele já tem mais de 25 anos de ministério aqui, ele fala o seguinte: olha, eu não era tudo isso não, era só aparência. Eu era um bom fariseu, eu tinha uma boa aparência. Lembra que Nicodemo falou com Jesus? Olha, eu fiz tudo isso bem, tenho guardado tudo isso. Aí Jesus fala: importa nascer de novo. Então você consegue ver aqui que Paulo fala: olha, veja o versículo 4 comigo: mas quando se manifestou a bondade de Deus nosso Senhor para com todos, Ele nos salvou, não por obra de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante uma vara regeneradora e renovadora do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós unicamente por meio de Jesus nosso Senhor. Então, Paulo vai deixar bem claro: olha, é necessário revelar o invisível para as pessoas. Como é que ele fala isso? Ele fala incluindo: nós éramos insensatos, desobedientes, extraviados, escravos de paixões, odiando e sendo odiados. Tem muito crente, infelizmente, sofre de Alzheimer espiritual. Não entenda como bullying, né? Mas a ideia é que se esquecem de que foi uma pessoa difícil. Se esquece que se não fosse a graça de Deus, talvez ainda estivesse na cachaça, talvez ainda estivesse na prostituição. E o Evangelho torna de fato algo impactante, porque ele muda a condição das pessoas. As pessoas começam a reconhecer que de fato elas têm uma vida de propósito diante de Deus, mas elas precisam reconhecer que um dia elas foram insensatas, um dia nós fomos também desobedientes, extraviados. Paulo reconhece isso. E aí você vê que ele amarra isso no grande porém da história: o mar de Deus se manifestou benignidade, a misericórdia de Deus apareceu, a graça de Deus apareceu, e isso não foi no nosso método, mas foi no método de Cristo. Foi Ele que de fato pagou a conta para que você pudesse viver em novidade de vida. Então, o que a graça fez?
não por obras, mas por misericórdia. Ela trouxe uma regeneração, ela trouxe uma renovação, consequentemente nos tornou cordeiros como Cristo. Ela vai trazer a ideia de herança. Veja comigo aqui, versículo 7 do capítulo 3. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Herdeiro tem herança. Herança é algo que você vai ver, algo palpável, é uma recompensa, né? Então Paulo está deixando bem claro, Tito, é necessário que as pessoas aprendam isso. O que a graça fez na nossa vida? A graça não nos deixa somente uma consciência não mais cauterizada, mas uma consciência que nos ajuda a refletir como nós podemos melhorar, como nós devemos fazer de fato as coisas para Deus. Mas eu estava aconselhando os irmãos na igreja, conversando com outro irmão, falou, pastor, eu tenho dificuldade de evangelizar, porque as pessoas são duras de coração. Falei, bem-vindo ao time, é assim que acontece, faz parte. Talvez você também tenha sido duro de coração um dia, uma época. Mas as pessoas elas têm que falar, nós estamos mudando talvez a nossa abordagem. Eu fico preocupado, não vou falar sobre isso amanhã de manhã, espero que você esteja conosco. Aquele crente que vai evangelizar e ele quer que a pessoa se converta em 2 minutos, porque ele acha que ele é um bom evangelista. Ele sai colocando o folheto na caixa de correio. Ele quer abordar uma pessoa, quer orar e que a pessoa seja salva e que pingue lá no céu o galardãozinho dele. E as pessoas, muitas vezes, dependendo da nossa abordagem, elas estão fechadas ou abertas. É isso que é interessante observar na nossa abordagem. Como é que vai ser isso? Como é que eu vou conversar com as pessoas sobre Cristo? E a pessoa que tem uma crença diferente da minha, né? Eu vou respeitar, eu vou saber me colocar nessa religião. Eu vou colocar muita coisa para amanhã para a gente aplicar na nossa vida. Então, veja, o texto está terminando aqui, você vai ver que a partir do versículo 8, ele vai dizer, a graça de Deus que nos salvou, que organizou nossa vida, que nos herdou, que também testemunha, ela vai ser um testemunho vivo para as outras pessoas, se nós nos empenharmos, nos dedicarmos às boas obras. Veja a partir do versículo 8. Fiel a essa palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas. Para os que creem em Deus, não é do ímpio não que ele está falando, é daqueles que são filhos de Deus. Para os que creem em Deus, se empenhem na prática de boas obras. Não é algo opcional, meu irmão. Se você crê em Deus, você tem que se dedicar à prática de boas obras. Não é se tu quiser, não é se você achar que é coerente. É a Bíblia que está falando. O crente tem que ter prática de boas obras. Como é que é isso? Versículo, seguindo o texto aqui, essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. De forma prática, versículo 9: evite discussões tolas, genealogias, controvérsias, debates sobre a lei. Então, tinha uma turminha que gostava de discutir, tinha uma turminha que gostava realmente ali de humilhar as pessoas na sua argumentação e tudo mais, né? Porque são inúteis e sem valor. Versículo 9. Paulo está sendo bem claro, ele tinha muito conhecimento. Eu costumo dizer que o apóstolo Paulo, ele humilhou lá em Atenas, né? O Deus desconhecido que eu estou vendo aqui, ele se tornou mais manifesto que todos os outros, como vocês têm altares. Ele, de fato, coordena todas as coisas, não esse Deus que eu estou vendo aqui. Eu consegui discutir com as pessoas. Versículo 10: evite a pessoa que provoca divisões, depois de ele mostrar uma ou 2 vezes, quando você sabe que tal pessoa está pervertida. Eita, fala um pouco duro aqui, né? As pessoas estão pervertidas, vive pecando, por si mesmo está condenado. Por fim, continue comigo no texto de terminar. Quando eu me enviar Artemas ou Tíquico, faça o possível para ver o meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido passar o inverno ali. Ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. Quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras, a favor dos necessitados, para que não se tornem infrutíferos. Finalzinho da carta de Paulo a Tito. Ele traz essa palavra que me chama muita atenção. Fala, Tito, cuidado, porque nós temos o risco, se não nos apegarmos às práticas de boas obras, nos tornar crentes infrutíferos. Meu amado irmão, reflita na sua vida hoje, como você tem vivido seu 2026 para Deus. Você tem sido um crente frutífero ou infrutífero? Não existe possibilidade de, como a parábola Mateus fala, né? A árvore má dá bons frutos.
que a árvore boa dá maus frutos. Não. A árvore, o fruto tem que ser semelhante à árvore que está plantada. Por fim, finalizar a carta, todos que estão comigo mandam saudações, dê saudações àqueles que nos amam, e a graça esteja com todos vocês. Então, pode estar deixando bem claro: existe de fato um evangelho que ele precisa ter credibilidade. Existe uma graça que nos alcançou, que organiza a nossa vida, que educa, que também nos faz ter boas testemunhas. Por fim, o desafio final para a gente aqui é que o evangelho é anunciado pelos lábios, de fato, mas ele é autenticado pela nossa vida. Essa é a verdade eterna que Paulo queria que Tito aprendesse e levasse adiante. Nós não podemos somente cantar louvores, não podemos somente anunciar para as pessoas, proclamar necessariamente, nós temos que autenticar com a nossa própria vida, a mudança que aconteceu por meio do sacrifício de Cristo. Paulo deixa bem claro em 1 Coríntios 15, olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Vocês continuam os pecados de vocês, mas já que Cristo ressuscitou, nós temos que ter produtividade. Já que Cristo ressuscitou, existe recompensa. E no finalzinho do capítulo 15 ele fala: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que do Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Vamos lá. Pelo Pai Nação, te agradecemos por essa noite, pelos irmãos aqui presentes, pelo privilégio de poder compartilhar com esses queridos a tua palavra, usando a instrumentalidade do apóstolo Paulo e a receptividade de Tito. Ajuda-nos de fato a colocar em prática os ensinos aqui ensinados, e os amados irmãos possam ter sido, assim como eu fui também, confrontados e desafiados em uma vida de reflexão prática, como é que anda a nossa vida diante do Senhor, como nós podemos e devemos melhorar. É para nossas mentes e corações, para o restante dessa programação, para o nosso saber de amanhã pela manhã, e também logo mais no culto à noite, com a carta de 1 Timóteo. Ajuda-nos a sair dessa conferência, de fato, desafiados a uma vida de mudança, onde de fato o nosso discurso é acompanhado pela nossa prática. Nós falamos, de fato vivemos aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Abençoa de cada irmão aqui presente, também os ausentes, renova as forças da igreja, da liderança, dando sabedoria para cada um deles nas suas decisões. Abençoando a tua igreja amada. Nós pedimos e agradecemos ao mérito algum. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu quero ter o privilégio de passar a palavra para o irmão Marcos.